Glórias e louvores ao Senhor, a cada um que aí está comigo, me acompanhando, depois da nossa semana maior, da nossa semana do nosso Salvador, que nós podemos ter certeza que nós podemos estar no céu um dia, porque tudo isso aconteceu e nós vamos ainda ver muita coisa que aconteceram, que Jesus fez. O Messias Salvador, que Nossa Senhora Maria Santíssima Virgem trouxe para nós. Eu queria recordar um pouquinho como nós terminamos o outro encontro, porque foi assim rápido, por causa do tempo, né? Então, eu queria lembrar assim de que nunca podemos esquecer, sobretudo, a semana que vivemos, a nossa semana maior, a Semana Santa, a última semana que Jesus esteve andando sem passar pela morte na terra. Ele morreu no final da Semana Santa, né? Que nós vimos que ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro imolado, o Cordeiro de Deus imolado para nos dar vida eterna. A humanidade inteirinha poderia ter o paraíso celeste se unir a Jesus, se parar e refletir pelo menos nessa semana em que o Filho de Deus, o próprio Deus, homem, veio para nos salvar e passou por tudo isso que eu não falei muito pouco pelo tempo, e que com o tempo nós vamos conhecendo mais o que Jesus foi capaz de fazer, Jesus Cristo foi capaz de fazer para nos dar a salvação. Jesus ganha almas pelo poder do sangue derramado, todo o seu sangue derramado por nós, carnes desfaceladas por nós. Comecemos então em nome da Trindade, que nos abençoa, e Nossa Senhora, que nos abençoa e nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria de recordar, porque foi tão rápido e é tão deslumbrante, e é tão fundamental, e é o essencial da Páscoa, a ressurreição de Jesus. E já considerando que ele, com certeza absoluta, embora na palavra de Deus não está na revelação privada, a primeira pessoa que é óbvio, né, que a gente nem precisava ler, foi a sua mãe, que quando ele saiu do túmulo glorioso, ressuscitado, está vivo aqui entre nós, sempre esteve entre nós, nunca vai deixar de estar entre nós. Ele foi na sua mãe que estava na dor, na sua mãe que queria ficar com ele no túmulo 3 dias esperando o dia da ressurreição. Ela sabia que 3 dias depois ele ressuscitaria, que era no domingo de madrugada. Mas não podia, não era da lei, ficar alguém no túmulo. E ela então, na dor, ela saiu e foi percorrendo o caminho que ele percorreu para a cruz.
E cada lugar que ela lembrava e onde ela passava, ela via sangue dele. Até chegar na cruz de novo. E na cruz, a cruz estava ensanguentada do sangue de seu filho, derramado por nós, por toda a geração humana. E quantos não o reconhecem? E quantos não têm gratidão para com Deus, que apesar de tudo, nós temos um paraíso nos esperando, se nós quisermos. Se nós dissermos sim a Jesus, à ressurreição de Jesus, aos mandamentos do Senhor, fazer o que Ele nos ensinou, que nós conseguimos, e guardar na nossa mente até hoje tudo que Deus fez por nós, nós vamos para a glória eterna e nunca mais sairemos da felicidade. Será perpetuamente felicidade para nós. Então eu vou ler onde Madalena, a que amava tanto Jesus, que conseguiu vencer 7 demônios a quem ela tinha dado chance. Sofreu, foi torturada para vencê-los. E venceu, e Jesus a ganhou por inteiro. Mas com tanto amor, ela amou tanto a Jesus, que ela é Santa Maria Madalena. Ou Maria de Magdala. Maria, irmã de Lázaro e Marta, todos santos. Maria foi mais forte a situação dela, porque ela deu sim ao inimigo e venceu. Lázaro e Marta sempre foram de Jesus, nunca deram chance a Satanás. Então a luta de Maria foi maior contra a própria vontade, né? Então eu vou ler como foi quando ela chegou lá para levar a mirra, para levar o que completava, que não deu tempo de preparar o corpo de Jesus. Ela não conformava de não ter preparado totalmente bem o corpo de Jesus, porque não deu tempo. Ela levou porque ela queria ir lá e completar o que tinha que fazer no corpo de Jesus. E eis que ela chega lá, a pedra não está, e ela olha no túmulo. Vamos ler aqui como foi exatamente. Ressurreição de Jesus e aparição a Maria Madalena, irmã de Lázaro e Marta. No primeiro dia que seguia ao sábado, que dia? Domingo, Páscoa. Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, que aqui não diz, mas é João. Na revelação privada nós vamos ver que é João com Pedro. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, que era João, e foram ao sepulcro. Quando ela disse isso, correram para ver o que tinha acontecido, né? Corriam juntos, mas aquele outro, qual é? O João, discípulo, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se, não entrou, inclinou-se, porque no sepulcro podia entrar, né? E viu ali os panos no chão. Sabe os panos que eles envolveram Jesus? Porque Jesus foi crucificado nu, foi humilhado no último, que com o tempo nós meditaremos mais sobre isso. Mas teve um
que o amou, que teve um ato de amor, de misericórdia para com ele, e pôs um pano, como se fosse, cobriu um pouco o corpo de Jesus, por isso nós ouvimos daquele jeito que está na cruz. Esse pano foi um misericordioso que o colocou nele. E esse discípulo, João, inclinou-se, olhou e viu os panos no chão. Tudo que envolveu Jesus estava no chão. Mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou, Pedro já entrou, e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Lembra o sudário que eu falei? Que é aquele pano que fica na cabeça de Jesus e até tem gravado nele a face de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Vou repetir. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos. O sudário estava separado, enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo que tinha chegado primeiro, entrou João ao sepulcro, viu e creu e acreditou. Até João, que amava tanto a Jesus, ficou na dúvida quando não viu Jesus ali. Em verdade, ainda não havia entendido a Escritura, segundo a qual dizia Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos então voltaram para suas casas. Entretanto, aí eles voltaram, sem saber o que fazer. Jesus não está no túmulo, os panos estão lá, a pedra está fora do túmulo. Maria se conservava entretanto, Maria Madalena se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Ela não quis sair dali, ela não foi embora, ela começou a chorar porque ela queria saber onde estava Jesus. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ditas essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Imagina a sensação de Maria Madalena. Quando ela disse isso aos anjos, que ela nem percebeu o que era, ela simplesmente falou que queria saber, né? Que queria saber de Jesus. Olhou para trás, Jesus em pé, mas não o reconheceu. Por quê? Ele estava glorioso. Nós podemos imaginar aqui, no céu estaremos gloriosos. Quando Jesus nos ressuscitar, provavelmente nós teremos todos, já é uma revelação privada que pode ser ou não ser. Estaremos com a idade de Jesus. Qual a idade de Jesus? Que a gente sempre considera 33 anos. Jovens, estaremos gloriosos, corpos lindos, como Deus nos criou.
Ela não conheceu, porque ele estava glorioso, mais maravilhoso ainda, a gente nem faz ideia, ela nem conheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, lembra quando ele fala mulher? Ele exalta a mulher. Ele exalta. Mulher, por que choras? Quem procurais? Supondo ela que fosse o jardineiro. Então, a glória que Jesus apresentou não deu para ela reconhecer um Jesus glorioso ainda. Ela achou que era o jardineiro que estava cuidando ali dos túmulos. Supondo ela fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Foi a hora que eu disse que quando ele disse Maria, só pode ser a voz de Jesus. Quando Jesus disser o nosso nome, vai ser assim, uma coisa magnífica. Quando ela ouviu aquela voz, Maria, nenhuma voz existe como a voz de Jesus. Nós vamos ouvir essa voz quando nós morrermos e formos para Ele. Porque se a gente não for para Ele, não terá como Ele nos chamar, não é mesmo? Terminando a nossa morte, Ele nos falará. A mim Ele dizer. Desejo até que Ele fala, Maria Inês, que falou em meu nome. Ou melhor, Maria Inês, que me amou. Que fale a cada um de nós. Fala o nosso nome, nós ficamos em êxtase com aquela voz. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, em hebraico. Ela prostrou-se aos pés e disse, Rabone, mestre. E ele disse assim, não me detenhas, não se aproxime muito, ainda não subi ao Pai. Ele tinha ressuscitado, mas não tinha ido ao céu. Estava na terra como nós vamos vê-lo, às vezes não vê-lo. Nós vamos ter um tempo com ele assim. Não me detenhas, quer dizer, não me impeça de nada agora, porque ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele tinha falado. Ela saiu desesperada, feliz, não sabia o que dizer e obedecer na mesma hora o que Jesus falou. Aí aparece assim, aparição aos discípulos, porque ele pediu que Maria Madalena avisasse a eles, aos apóstolos, que eram já sacerdotes, né? Aparições a eles. Na tarde do mesmo dia, que dia? Domingo. De Páscoa, passagem. Jesus passou da morte para a vida, para nos fazer passar da morte para a vida. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Eles ainda estavam todos escondidos, amedrontados, dos judeus fazer com eles a mesma coisa que fizeram com Jesus.
com medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio dele. Como significa? Quando ele veio, ninguém viu. Viu quando ele como se nesse momento ele aparecesse aqui. Fez assim com eles. Foi, e na hora que estava entre eles, se fez aparecer, se mostrou a eles, né? Disse-lhe ele, a paz. É lindo, porque Jesus, sempre que ele aparecia, que ele se manifestava, ele dizia, a paz esteja convosco. Quem não deseja a paz? Quem não deseja a paz? Quem nos dá a verdadeira paz? Não a que o mundo dá. É Jesus. Dito isto, mostrou-lhes as mãos, porque viu que eles iam duvidar dele. Até Madalena precisou que ele falasse, a voz revelou. Ele mostrou as chagas das mãos. E a do lado foi a lança que ele levou de um soldado para verificar se ele estava morto. Essa lança era penetrada do lado direito, trespassava e furava o coração, trespassava o coração. E dali, na cruz, aí foi na cruz, né? Saíram água e sangue. As últimas gotas. Não ficou mais uma gota de sangue no corpo de Jesus. Jesus foi enterrado, foi sepultado completamente pálido, sem uma gota de sangue. Para quem esse sangue? Para nós. Como tem gente que ousa a recusar esse sangue? A debochar, a gozar, a profanar, a blasfemar, a não crer nesse Jesus, nesse sangue dado. Ele não ficou com uma gota de sangue, porque ele queria todo mundo. Ele não queria que ninguém não fosse para o inferno, não fosse para o céu. E mesmo assim ele sofreu muito, porque ele sabia que mesmo com isso ele ia perder alguém. Nós sabemos que ele já perdeu Judas. Judas está no inferno, certeza. Então ele diz, a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois envia aonde? Ao mundo, para dar a doutrina dele, para ensinar tudo o que ele ensinou, para fazer celebrar todos os sacramentos que ele deu, para que nós para estarmos com ele no céu. Então ele fala assim como o Pai me enviou a vocês, eu envio vocês agora ao mundo, para fazer tudo o que eu ensinei. Depois dessas palavras, soprou sobre eles. Esse sopro foi que ele encheu os apóstolos do Espírito dele, do Espírito Santo. Soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Assim foi uma confirmação do sacerdócio dos apóstolos. Aqueles a quem perdoardes, que sacramento é esse? Agora ele institui um sacramento. Aqueles a quem perdoardes será perdoado.
Vou ler. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. O que é isso? Eles vão perdoar que pecado? O pecado que nós confessarmos. O pecado que nós cometemos e confessamos que preciso para voltarmos e unirmos a Ele, não é? Vamos lembrar do ramo da videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, o ramo que cai para não secar, confessa e recebe o perdão dos sacerdotes que ele instituiu, que são os apóstolos, com quem ele edificou a sua igreja. Única igreja verdadeira. Então vou repetir, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Se eles falarem, não posso te perdoar, por tudo que Jesus ensinou. Lembra que eu dei um exemplo um dia? Uma pessoa comete um pecado gravíssimo. Quantos mandamentos? Vamos lembrar de um. Contra a castidade, muito comum. A castidade hoje está completamente desvalorizada. A castidade, mandamento de Deus. E a pessoa vai se confessar. E conta quantas vezes, é importante contar quantas vezes cometeu o pecado. E o sacerdote, que no começo eram os apóstolos e foi passando, né? Eles foram fazendo sacerdotes até agora. Vai confessar, aí o sacerdote vai perguntar, você se arrependeu, promete lutar para nunca mais cometer? Não prometo nada. Eu não consigo. Então eu não posso te perdoar. Aí lá no céu não está perdoado. Foi isso que Jesus falou. Aqueles que vocês perdoarem, será perdoado no céu. São as chaves do que ele deu a Pedro como chefe, significando esse poder. Obedecer a Jesus em tudo que Jesus ensinou. O sacerdote que foge ao que Jesus ensinou, ele pode ser condenado. Então nós não vamos valorizar a igreja de Cristo pelos sacerdotes, que por acaso a gente encontra maus sacerdotes. Mas ele é sacerdote. E se ele se condenar, ele vai escolher isso. Mas ele é sacerdote até o fim. Eu não posso ser da igreja. Se eu vejo um sacerdote que comete um erro, que eu reprovo, que eu não admito, que eu julgo, que eu condeno, eu falo, agora eu vou sair dessa igreja. A igreja é de Jesus. A igreja, o dono da igreja é Jesus. Não foi ele que edificou a igreja? Azar de quem vai sair da igreja. Se eu vejo um sacerdote, um membro da hierarquia da igreja, que não sei se vocês viram a hierarquia da igreja, eu devo rezar por essa pessoa. Não condenar. Eu não posso condenar ninguém, nem julgar ninguém. Nem padre, nem papa, nem bispo, nem leigo, nem ninguém. Nem sacerdote. Porque eles serão o que Jesus os fez até o inferno, se eles forem. Mas eles podem me atender e me perdoar. Porque eu sou eu, ele é ele. Cada pessoa é uma. Eu não posso julgar. Eu cuido para que a minha alma não peque.
Lembra mais uma vez? É a alma que peca usando o corpo. E é a alma que vai estar diante, escutando no princípio a voz de Jesus te chamando. Tomé era um apóstolo. Tomé ficou com a fama, coitado, daquele que duvida. Por isso, a gente ouve muita gente falar, eu sou como Tomé. O que significa? Ele ficou até hoje, há mais de 2000 anos. A fama de Tomé. Tomé duvidou que era Jesus. Ele tinha também o nome de Dídimo. Se vocês verem na Bíblia, Dídimo é Tomé. Ele não estava, mas é porque ele não estava naquele dia que Jesus falou, a paz esteja convosco, e mostrou as chagas das suas mãos e instituiu o sacramento da confissão. Esse dia, ele não estava. Tomé, às vezes, atrasava. Sabe quando tem alguém assim que demora, que costuma atrasar nas reuniões? Tem gente que não consegue ser pontual. Acho que Tomé era assim. Os apóstolos, os 10 estavam lá, Judas tinha ido, pobre Judas estava no inferno já, e estava faltando Tomé. De repente Tomé chegou atrasado. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes, olha o que Tomé falou. Se eu não vir suas mãos, o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, lembra da lança? Que abriu tão grande aqui a lança que dava para ver o coração de Jesus. A fresta foi tamanha e que dava até para ver o coração de Jesus. Então era grande a abertura, era o costume também, porque para ter certeza que ele estava morto para não quebrar as pernas. Porque eles quebravam as pernas se os crucificados estivessem vivos, no domingo eles não podiam estar lá, porque era Páscoa. Então eles quebravam as pernas e eles, sem poder respirar no ar, né, as pernas despregadas, eles não podiam respirar e morriam mais depressa, porque não podiam estar na cruz, nenhum na Páscoa. E Jesus, quando eles foram fazer isso, ele estava morto. Aí não quebraram as pernas dele. Está na profecia, não lhe quebrarão nenhum osso. Mas para confirmar, abriram o seu coração. Dali saiu água e sangue, e a última gota de sangue saiu. Por isso, nós vemos o lado de Jesus sangrando, porque saiu todo o sangue dele. Ele falou, se eu não vir tudo isso, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, eles ficavam reunidos, rezando todo o tempo. E Tomé estava com eles nesse dia. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, quer dizer, Jesus não precisa porta para entrar aqui, ele está aqui. Jesus ressuscitado. E a nossa alma também não precisa porta, não. Quando estiver só nossa alma, é o nosso corpo que precisa tudo. Como é que Jesus cumprimentou?
se manifestou entre eles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, claro que Jesus sabia tudo, ouviu tudo, estava com eles só não estavam vendo. Estava com Tomé, só Tomé não estava vendo. Ele está aqui, nós não estamos vendo. Ele olhou para Tomé, sem ninguém dizer nada. Falou assim para Tomé, imagina que vergonha com que ele não ficou e arrependimento, né? Introduz aqui o teu dedo, Tomé. Ele falou, a paz esteja com vocês. Depois olhou para Tomé e disse, põe, Tomé, o seu dedo aqui nas minhas mãos, vê minhas chagas. Põe a tua mão no meu lado também, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus, acreditaste porque me viste, Tomé. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Olha que Jesus falou essa palavra para nós, para quem crê nele. Felizes de vocês que não me viram e creem em mim. Vamos parar um pouquinho e pensar. Felizes? Imagina Jesus dizendo. A felicidade que Jesus fala, nós não sabemos como é. Jamais alcançaremos entender. Tamanha é a felicidade de quem crê nele e vai para ele. Felizes aqueles, você, Tomé, eu tenho misericórdia de você, mas você duvidou, não seja incrédulo. Felizes aqueles que acreditam sem me ver. Jesus, é verdade. Creiamos em Jesus, por favor, vamos falar com quem podemos falar, servir a Jesus, dar almas para Jesus, rezar, fazer penitência, oferecer obra de misericórdia. Acreditemos em Jesus. Feliz de quem acredita em mim, mesmo sem ver. Aí aqui tem a conclusão dessa hora, desse encontro. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Lembra que eu falei, não cabe no mundo o que Jesus fez. Então Jesus fez muitos, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em meu nome. Gente, precisamos acreditar em Jesus. Infelizes quem não acredita em Jesus. Infelizes em quem não participa de sua igreja, não é membro da sua igreja, da hierarquia da igreja. Nós, leigos, somos igreja. A igreja é uma hierarquia e nós somos igreja de Cristo. Aconteça o que acontecer, eu não posso sair dessa igreja. Os escândalos que a gente ouve falar, vamos rezar. Jesus vai chegar e vai pôr ordem na sua igreja. Ele deixa acontecer provações para ganhar almas. Ele não quer perder almas. Os escândalos que aparecem, pensa a tristeza. Jesus sofreu, que eu quero fazer questão de falar de todo o conhecimento que eu conheci
de Jesus em revelações privadas, por Ele mesmo contando. Um Deus que sofre todo o sofrimento infinito para nos dar a felicidade eterna no céu. Como pode ser desacreditado, blasfemado, ofendido? Quanta ingratidão no mundo, quanta maldade, quanta desobediência aos mandamentos. Misericórdia, Senhor. Ajuda-nos. Dá-nos força. Abra-nos os olhos. Ele que abriu tantos olhos físicos de pessoas cegas, que abra os olhos espirituais da fé dos que não creem nele. Feliz é quem crê nele, que escute como Tomé escutou e prostrou diante dele e disse: meu Senhor e meu Deus. Como eu pude duvidar? Como eu pude duvidar? E eu vou ler mais um pouquinho de aparição na Galileia, porque aí, depois desse dia, ele fez muitas coisas que nós vamos refletir, e eu peço sempre a Jesus, e cada um deve pedir para todo mundo. Vocês que estão me vendo, que vão me ver depois, vão me ouvir, que não é a mim, vocês estão ouvindo a palavra do próprio Deus que nos criou. Somos criaturas de Deus, que Ele nos fez filhos dele pelo batismo, por Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo corpo de Jesus que nós podemos comer. E junto com o corpo dele está o sangue dele, que nós recebemos na Eucaristia, na língua. A nossa mão é indigna de receber esse que nós vamos meditar. Quem não conhece tantas as dores de Jesus, eu vou revelar todas elas que eu conheci por ele mesmo em revelação privada, que está na descrição de um vídeo. A fonte, quando eu falo revelação privada, é de uma fonte verdadeira. Por favor, não abandonemos Jesus, não desacreditemos em Jesus, não desacreditemos na igreja dele, apesar dos pecados, dos escândalos. O inferno inteiro está envolvendo o mundo, porque Jesus está prestes a voltar e separar o joio do trigo. Quem quer ser joio nessa hora? Quem quer ser aquele ramo da videira que caiu e não quis voltar? Quer ser humilde, e a um sacerdote, homem como todo homem, só que foi sagrado sacerdote por Cristo. Cristo disse: se você perdoar essa pessoa, esse meu filho, essa minha filha, a quem eu dei a vida, e ela está em pecado, pode se condenar, o demônio pode ganhá-la. Se você perdoá-la na confissão, ela está comigo, estará comigo no céu. Creiam nisso, creiamos. No Pai que nos criou, nós não viemos sei lá de onde não. Nós viemos a Deus, mistério que nunca entenderemos, mas que cremos, que é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Criador que nos teceu a cada um de nós no ventre de nossa mãe. Passamos pelas mãos de Deus e como quando morrermos,
vamos voltar, não vamos voltar para as mãos dele. Ele nos quer de volta. Ele nos ama infinitamente, por isso nos criou. Quando ele nos colocou no ventre de nossa mãe, ele nos teceu e diz e determinou para nós quanto tempo iríamos viver. Então a nossa vida pertence a Deus. Quando ele nos chamar, vamos a Deus, mas não para outro lugar. Porque o demônio fica em volta de nós nos chamando e fazendo com que não creiamos em Jesus, não creiamos nesse Deus. Há muitos judeus ainda, lembra, que vêm lá dos Antigos Testamentos, só que são novos agora há mais de 2000 anos, não creem, que acreditam em Jesus como profeta. Por quê? Quando Jesus foi sepultado, os escribas e fariseus, os príncipes dos sacerdotes, quem condenou Jesus, pois fez de conta, pois vigia no túmulo, para que os apóstolos não o tirassem do túmulo, para falar que ele ressuscitou. E esse acontecimento se espalhou entre os judeus. Os guardas dormiram e os sacerdotes e os apóstolos tiraram ele do túmulo. Então, quando vocês virem assim, por que os judeus, os israelitas, não creem em Jesus como Salvador, Messias? São poucos, não são todos não. Porque essa fama veio e chegou a eles, que os que o mataram e sepultaram espalharam a notícia de que os guardas do túmulo dormiram e os apóstolos foram lá e tiraram o túmulo dele, sepultou em outro lugar e agora fala que ele ressuscitou. E por isso também, quantas vezes Jesus vai se apresentar, vamos falar, visitar visivelmente. Ele visitou muitos, nós vamos ver aqui as visitas que Jesus, as aparições que ele fez. Eu queria saber, será que tem tempo de eu ler uma aparição de Jesus no mesmo dia? Eu só termino com essa aparição nesse mesmo dia, depois que ele falou isso, depois que teve o encontro com os apóstolos, né? E ele apareceu em revelações privadas, todos os amigos dele. Lázaro, depois eu vou contar a história, o que foi que ele pediu para Lázaro, que nós não vimos Lázaro da paixão dele, não é isso? Mas eu vou dizer a vocês o que foi que Jesus pediu a Lázaro. Lindo. Eu não posso esquecer da próxima vez. O que foi que ele pediu a Lázaro? Eu vou ler quando ele apareceu na Galileia, depois dos apóstolos, porque ele apareceu para Nossa Senhora, lógico, depois Maria Madalena, depois ele apareceu a esses discípulos e instituiu o sacramento da confissão. Eu tenho que ser humilde e falar os meus pecados. Ah, eu tenho vergonha, não tenho coragem de falar, eu vou falar para um homem igual eu. Importa é o que Jesus falou. Eu sou humilde, eu tenho que ser humilde, como essa mãe de Jesus. A humildade, a simplicidade que só fez a vontade de Deus. E eu vou fazer a vontade de Deus obedecendo os mandamentos, confessando os meus pecados e tentando não repetir, para estar com Jesus no paraíso, não no inferno. Eu tenho que falar no inferno, que é a coisa mais tenebrosa, que o demônio mente, ele é o pai da mentira,
Ele mente aos satanistas que ele vai dar coisas maravilhosas. Aqui na terra ele dá. Ele dá dinheiro, fama, dá glórias para eles. Só que quando eles morrerem, eles vão para o fogo eterno. E eles ainda põem na cabeça dessas pessoas, o demônio, para que eles tenham medo do tribunal de Deus. A nossa alma vai ao tribunal de Deus, mas como eu disse já, Deus é justo, mas na sua justiça entra a misericórdia. Ele é infinitamente, ele é amor. Então ele vai descontar muita coisa, mas eu tenho que querer. Eu tenho que querer, porque se eu não querer, ele vai falar, vá ao fogo eterno. Eu tenho que desejar esse Deus, procurar obedecê-lo aqui. Se eu acabo de confessar, eu me apresento diante dele, ele está feliz, ele faz festa. Quando eu confesso meus pecados, há festa no céu. Quando alguém que está longe dele se converte, há festa no céu. Ele falou. Mas eu vou ler, quando ele mais uma aparição dele, se eu não me engano, é no mesmo dia. No mesmo dia que é domingo, né? Aparição na Galileia. Vamos ver como foi essa aparição. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, porque aí ele ninguém via. Aí quando ele queria, ele se manifestava. Ele ficou assim, eu vou dizer quantos dias depois. Junto ao lago de Tiberíades, manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Com certeza Pedro e João, né? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Eles estavam, os apóstolos ali, né? E aí Pedro diz assim, vou pescar. Responderam-lhe eles, também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Não pescavam, jogavam a rede, não tinha peixe. Jogavam a rede, não vinha peixe. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. De repente, de manhã, eles pescavam de madrugada, né? Acho que era mais fácil pegar peixe, né? De repente, eles olham Jesus na praia. Como ele apareceu a primeira vez a Pedro, lembra? Para chamá-lo. Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Olha aí, mais uma vez. Jesus talvez mudasse um pouquinho para ver a reação deles. Ele se manifestasse talvez um pouquinho diferente. Para ele, nada é impossível. E só é certo e amor. Perguntou-lhes Jesus, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Olha a pergunta de Jesus, ressuscitado. Não, nem viram que era Jesus. Não, responderam ele. Disse-lhes ele, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Jesus ainda falou naturalmente, deu um conselho. Lança a rede do outro lado. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava, esse discípulo era sempre João,
porque ele era o mais jovem e ele reservou a castidade para Jesus. Então Jesus tinha um carinho especial, não diferente. Ele ama, ele é amor, não tem como ele não amar, tudo igual. Mas ele mostrava uma ternura para ele, pelo que ele era capaz de fazer por Jesus. Disse a Pedro, o João disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu. Eles iam pescar, nem roupa punham, né? Era o costume deles. Aí ele correu, por causa disso, correu para vestir. O que ele fez? Ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca arrastando a rede cheinha de peixes e não tinham pescado nenhum, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Côvados, depois eu vou me lembrar, côvados era perto, né? Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas. Viram as brasas preparadas, que Jesus preparou as brasas ali. Trazei aqui, disse-lhes Jesus, trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhaste, alguns, a rede estava lotada, né? Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Era um número significativo. 150 peixes grandes significava pesou a rede. Era tudo que cabia na rede. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. O fogo já estava ali, era só preparar o peixe. Lembra que um dia que eu falei que Jesus às vezes tomava refeição com eles, mesmo ressuscitado, tomou refeição com eles na praia, comeu peixe. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar. Estava tudo sem graça, sem saber o que fazer, porque nem tinham conhecido. Quem és tu? Perguntaram. Estavam meio perdidos de tanta maravilha que estava acontecendo. Tudo que tinha acontecido com Jesus, Jesus estava ali falando com eles. Pois bem, sabiam... olha, quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor, mas fez a pergunta. Para fazer milagre, né? Para fazer milagre, Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhe deu, olha, fez uma ceia ali. Tomou o pão e lhe deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Vou deixar marcado onde parei. Eu só quero terminar com a alegria da semana que tivemos, da semana maior, da semana que Deus completou o plano. Não terminou ainda porque estamos aqui, mas chegou ao plano, ao fim, o plano que ele tinha para nos salvar. Era mandar o seu filho dar tudo para nós, sofrer todo o sofrimento para não sofrermos no inferno. Eu quero deixar você que não crê em Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, quem não crê em Jesus, procura, vem aqui. Se você não crê, lê aqui e fala: Jesus, sopra sobre mim o seu Espírito
Espírito Santo e revela para mim a verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Ele. Eu não posso ir atrás da mentira. O pai da mentira é o demônio. Tudo que eu vou fazer fora dos mandamentos, fora daquilo que Deus falou que não podia, que Ele abominava aquelas práticas. Outras religiões. Não, é a religião que Jesus edificou. Aí alguém vai falar: olha como está essa religião católica, apostólica, que veio dos apóstolos, que Jesus ensinou tudo. E ele foi passando e está em nós. E nós não podemos deixar essa igreja. Nós temos que rezar e sacrificar para essa igreja, para que Jesus ganhe almas. Na cruz ele disse: eu tenho sede, não só de água, eu tenho, a maior sede de Jesus é de almas. Ele não quer perder almas. Ele passou, eu vou falar para vocês ainda, o que Jesus sofreu. Não podemos desacreditar. Fiquemos com Jesus. Sabemos que Ele fala: Jesus, dê-nos a sua paz. Nosso Senhor e nosso Deus vivo. Nós que te pertencemos, nós queremos ir para o céu com o Senhor, que deu a vida por nós. A nossa gratidão é infinita. Devemos desejar dar a vida por ti como deste por nós. Querido Jesus, até o próximo encontro. Abençoe-nos. Toque os corações duros. Abra os olhos dos cegos espirituais. Toca o coração. Dê fé. Espírito Santo, a chama da vela significa o nosso desejo. Está tão pequena, mas ela pode ser pequena e Jesus aumentar. E quem não crê, vai crer. Ajuda-nos, Jesus. Nós te pedimos. Eu quero falar em seu nome enquanto eu viver no seu amor, no desejo de salvação, para o Senhor ganhar almas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por você que ouviu. Você tem vontade de ser de Jesus e ir para o céu. Amém. Até dias, encontros maravilhosos. Que a dor de Jesus nós vamos ver ainda, mas teremos dias maravilhosos. Porque falar da dor de Jesus dói. Mas nós vamos ter dias gloriosos. Ok? Valeu. Obrigada a vocês, meu abraço. A paz de Jesus, que cada um de nós que está ouvindo, vamos desejar a paz de Jesus para cada um. Não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é falsa e passageira. Ela não dura. O inimigo se intromete em tudo. A paz de Jesus, nosso Senhor e nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.